Apocalipse capítulo 1, eu vou ler, a minha versão é a NVT, você acompanha aí na sua Bíblia, no seu celular. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são os que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, Ele vem com as nuvens do céu e todos verão, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol, e em todo o seu resplendor, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Feche os seus olhos, peça para Deus falar nesse momento ao seu coração. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, totalmente rendidos à Tua autoridade, porque estamos diante da Tua revelação, Pai. Uma palavra que pertence ao Senhor, para nossas vidas, para o Teu povo e para a Tua igreja. Que o Teu Santo Espírito venha com liberdade nesse momento, a fim de clarear, de trazer para todos nós a mensagem clara, exata, profunda, que esta Tua revelação nos apresenta, a fim dela nos conduzir por um caminho que vá na direção do Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Pai, e consagramos tudo exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, o livro de Apocalipse, de certa forma, ele traz desconforto para algumas pessoas, porque algumas pessoas vão dizer que é um livro muito complicado de entender, dada as simbologias que pertencem a esse livro. O livro de Apocalipse, e nós vemos isso já na orientação de Deus, na orientação de Cristo para João, não é um livro que João escreveu a interpretação do que ele viu. A orientação foi clara. O que você vê, escreva. Então, João teve a oportunidade de ver e aquilo que ele viu, claro, dentro de um simbolismo pertencente à sua cultura, João então escreve e relata para mim e para você. Por isso que é importante então compreender a cultura da época, porque é a cultura que nós estamos inseridos que traz à nossa mente símbolos capazes de explicar o que nós estamos vendo. Deixa eu dar um exemplo, talvez hoje se eu escrever sobre uma questão que simbolize a paz, eu posso usar uma pomba. Porque na nossa cultura, uma pomba voando traz a simbologia da paz, uma cor. Talvez daqui a 1000, 2000 anos, não sei, alguém lê e vê assim, uma pomba foi solta, tal, a pessoa não vai ter compreensão nenhuma, se não voltar à compreensão cultural daquele momento. Então, às vezes, a gente trata Apocalipse como um livro difícil, porque nós queremos fazer a leitura do simbolismo usado por João na nossa compreensão cultural. Aí quando João fala lá no meio do Apocalipse, de uma besta que sobe do mar, ou então quando ele fala das taças da ira de Deus, dos selos que são abertos no livro, aí a gente coloca a lupa da nossa cultura. Quando eu coloco a lupa da nossa cultura, eu digo, meu irmão, que viagem é essa? Não dá para entender. Mas entenda que não há nenhuma magia. João era um homem da sua época, do 1º século pós-Cristo, e ele então, ao escrever sobre Apocalipse, ele usa elementos da sua compreensão cultural. E aí, quando nós voltamos à cultura para entender o que cada elemento daquele significava, a gente agora sim faz a hermenêutica, a chamada transposição temporal, onde eu pego aquilo que João falou naquela época, trago para o meu tempo, associo ao elemento cultural da minha compreensão e entendo a mensagem. Então, o livro de Apocalipse é um livro riquíssimo. Já na sua explicação, Apocalipse simboliza revelação. Se a gente fosse transliterar esse significado, é como se cortinas fossem abertas. A revelação, algo que estava encoberto, e a cortina se abre para que nós pudéssemos ver o que tem dentro. Então, o livro de Apocalipse é Deus abrindo as cortinas dos seus mistérios. O véu que se rasga e agora nós temos acesso ao sagrado. Não mais o sacerdote adentra, mas eu e você estamos na presença de Deus. Esse último livro do cânon bíblico, então, é essa revelação final, escrita para mim e para você, onde Deus literalmente abre as cortinas de uma compreensão sobrenatural do mundo para os seus servos, para o seu povo. E a primeira frase desse livro diz isso. É uma revelação de Deus para os seus servos. Tem gente que acha que Apocalipse é um livro para fazer medo a quem não é crente, de ver todos aqueles símbolos, ficar morrendo de medo e entregar a vida a Cristo. E não tem nada a ver. Apocalipse é uma palavra de Deus e está aqui claramente para os seus servos. É para a igreja, é para o povo. E nós vamos entender então por quê. Mas eu quero começar trazendo para você 3 reflexões simples sobre o porquê de nós estudarmos esse texto. Até foi colocado lá no carrossel do Instagram. E a primeira, né, por que estudar a mensagem do Apocalipse é tão importante. E a primeira é essa aí, porque é preciso saber olhar para o mundo a partir da ótica dessa revelação. Irmãos, eu não vou usar do livro de Apocalipse para fazer nenhum tipo de sensacionalismo teológico, usando como oportunismo coisas que de repente estão acontecendo agora, porque é muito triste ver isso acontecendo. Estourou lá a guerra
de Israel com Hamas. Essa guerra acontece há muitos e muitos anos. Agora está numa concentração de ataques, mas essa guerra ali, meu irmão, naquele território, é contínua. Mas por causa desse estouro de guerra, eu tenho visto aí na internet um monte de pastor sensacionalista agora, pegando, associando a um texto e dizendo, ó, essa bomba aí agora vai acabar tudo. E tem um monte de gente que pega então um fato aqui, um fato ali, de maneira isolada, e começa a fazer aí um sensacionalismo teológico, mas para assustar o povo mesmo. E eu vou sempre dizer aqui, que a palavra de Apocalipse não é para fazer medo a ninguém, a palavra de Apocalipse é de consolo, é de alegria, é de esperança. Essa revelação, essa cortina se abre para eu e você adentrarmos e encontrarmos uma mensagem que fortalece o nosso coração. Então, a ótica do Apocalipse dá a mim e a você a capacidade de olhar para o mundo a partir dessa revelação. Porque isso é um privilégio que Deus nos deu. O mundo pode se assustar com as coisas que estão acontecendo. Eu e você não. Jesus falou que isso ia acontecer, meu irmão. Jesus falou que isso ia acontecer. Eu tinha um amigo que dizia assim, é melhor ver tudo isso acontecendo do que ter um Jesus mentiroso. E se você vai ali para as palavras finais de Jesus, os chamados sermões escatológicos, Mateus capítulo 25, principalmente, Jesus fala do trabalho de parto que o mundo ia entrar, o princípio das dores, associado a vários elementos, porque deixa eu dizer para você, não só está acontecendo a guerra de Israel com Hamas, não. Na mesma semana da guerra, nós tivemos terremotos em algumas localidades ali próximas à Turquia e morreu centenas de pessoas. Guerra de morte a gente vive aqui no Brasil, meu irmão. Quem viu aí os ônibus queimados no Rio de Janeiro porque um líder miliciano foi morto e um monte de assassinato, um monte de perseguição. Isso aqui no nosso país. Todas essas coisas não desassociadas, mas todas essas coisas estão conectadas dentro desse processo que Cristo nos revelou através da sua santa palavra. Mas o segundo ponto que eu trago da importância de nós estudarmos o livro de Apocalipse é porque em meio a um contexto religioso distorcido, Jesus faz o verdadeiro diagnóstico da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o mundo está uma bagunça, mais bagunçada está a igreja de Cristo. O que nós temos visto por aí, dentro das igrejas, aquilo que tem sido chamado de movimento espiritual, aquilo que tem sido, sabe, a ênfase dos púlpitos e daquilo que tem atraído multidões, uma verdadeira bagunça dentro da igreja. Um evangelho pregado que não tem nada a ver com o evangelho bíblico. Ídolos se levantando dentro daqueles que pregam ou que cantam ou que fazem qualquer coisa. Gente que dá cambalhota, pirueta, voa e faz de tudo em nome de Jesus e em nome do movimento espiritual. Ah, meus irmãos, o Apocalipse é um raio-x sobre a igreja de Jesus Cristo. O Apocalipse é uma tomografia computadorizada, onde Cristo bota a igreja lá dentro e fala exatamente como ela é, o que ela faz de errado e como ela deveria ser. A igreja mais rica da Ásia, Jesus olha para ela e diz, tu és pobre, tu és miserável. E aquela que era a menor de todas, sem nenhuma riqueza, Jesus diz, tu és rica e tu és forte. Ele faz o verdadeiro diagnóstico, não aquele aparente, não aquele que a gente olha por placa, por tamanho de igreja. Jesus chega para aquela igreja onde todo mundo fazia de tudo, um movimento danado, e diz assim, vocês fazem um monte de coisa, mas o amor de vocês já acabou faz tempo. Jesus diz assim, eu sei onde você está, eu sei qual é o contexto que você está inserido. Em meio a essa bagunça espiritual que nós estamos vivendo, onde tudo tem sido chamado de igreja,
Precisamos voltar para o Apocalipse e entender o real diagnóstico, o que é a igreja de Jesus Cristo. Que igreja é essa? Como é que Ele quer? Isso tem a ver comigo e com você. Isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Mas em terceiro e último lugar, eu digo a você que é importante estudar esse livro. Porque se a doença do século é a ansiedade, por medo das coisas futuras, o Apocalipse é o remédio para trazer paz e consolo para o povo de Deus. Irmão, uma coisa que a gente tem que entender é, nós já sabemos o fim dessa história. A gente já sabe o final dessa história. No final dessa história, Cristo virá glorioso buscar a sua igreja, meu irmão. E nada vai mudar isso, nada vai impedir isso. A minha esposa reclama comigo porque eu só gosto de ver filmes que eu já vi, né? Não sei quantos homens aqui se identificam comigo, né? Olha aí, ó, tá vendo? Eu prefiro ver um filme que eu já vi 10 vezes. Olha, irmão, eu gosto de ver Rambo, eu gosto de ver Rock. O pessoal sabe que eu sou fã de Sylvester Stallone, né? Quem me conhece, eu tenho um combo em casa e tal. Meu olho caído assim, eu sempre me achei parecido com ele. Aí... Senhor dos Anéis. Olha, filme que eu já vi. Aí eu estou passando lá os canais. Se estiver passando, pode estar na metade, pode estar no início, pode estar no finalzinho, eu paro e assisto. Aí ela para assim e fala, meu filho, você tem algum problema? Aí depois, dentro de uma análise, porque a mulher analisa a pessoa, né, Diego? A mulher analisa, né, Emerson? Aí ela disse, eu sei o que é, você é ansioso. Como você é ansioso, você gosta de assistir um negócio que você já sabe o final e você não sofre. Bom, deve ser. Pode ser isso. Mas o Apocalipse é exatamente isso. Nós estamos num filme onde o final é conhecido. O spoiler está aqui, meu irmão. E Jesus deu o spoiler de propósito mesmo, para você ficar em paz, para você ficar tranquilo. Porque sim, estamos num mundo caótico, num mundo de dor, num mundo de sofrimento. Mas isso vai passar. Nós iremos para a eternidade, aqueles que creem em Cristo. Aqueles que entregaram a vida ao Senhor irão se encontrar com Ele. E Ele enxugará do olho toda a lágrima. Toda a lágrima. Jesus será capaz de tirar de você todas as lágrimas que você já derramou na sua vida. E o texto de Apocalipse vai dizer que o Cordeiro se coloca diante de nós e diz, eis que faço nova todas as coisas. O fim é conhecido, irmão. Podemos estar no momento mais difícil da nossa vida. As dores podem ser profundas e continuadas. O diagnóstico do médico pode ser o final. Mas o que vai acontecer, as coisas que vão acontecer, Jesus já falou para nós. Jesus já nos garantiu. Sabemos onde estaremos, sabemos como será lá. Sabemos quem estará conosco. Então, se o mundo hoje é um mundo doente por essa questão de ansiedade, a ansiedade é o medo da vida, é o medo da circunstância. É quando você perde o controle, você traz o problema de amanhã para hoje, o problema de depois da manhã para hoje. E quando vê, você está mergulhado num senso de medo e angústia das coisas que ainda vão até acontecer. Então, se o medo do futuro tem nos feito tão mal, eu quero dizer para você, há um remédio para o seu coração. Jesus deixou essa palavra como um consolo para mim e para você. E por que Jesus precisava falar isso para o seu povo? Aí a gente volta um pouquinho, até daquilo que eu falei na série de aniversário do ano passado, quando a gente pensou um pouquinho na nossa identidade e na nossa história. Irmãos, o primeiro século da igreja foi mortal. Ou cadê Vitor? Foi brutal. Cadê Vitor? Está ali, Vitor. Queridos, a perseguição da igreja no primeiro século foi triste de se ver. Os relatos que nós temos daquilo que aconteceu com os cristãos, todos nós vamos lembrar ali no ano de 64, o imperador Nero. Ele, como imperador, como um cara louco, Nero era louco mesmo, maluco. Vocês vão lembrar aqui, eu falei, que no ano 64, 10 anos depois de ter assumido o império, Nero estabelece um grande incêndio em Roma. Ele toca fogo na cidade.
A história vai dizer que ele se coloca no ponto mais alto da cidade para assistir tudo aquilo pegando fogo. E o que é que acontece? Dentro das 14 províncias que ali haviam, 10 são totalmente destruídas, 4 são a menos afetadas. Essas 4 eram ocupadas principalmente por cristãos. O que é que Nero faz? Ele usa dessa estratégia para dizer agora a todo o povo de Roma: quem tocou fogo na cidade foi os crentes. Olha aí, veja como afetou pouco a casa deles. Foram eles que tocaram fogo na cidade. A partir desse momento, cria-se um ódio mortal sobre todos os cristãos. Sabe quem fez isso na Segunda Guerra? Hitler. Quando fez o alemão odiar o judeu. Quando ele via lá o judeu se desenvolvendo, o judeu, e ele dizia ao alemão: está difícil a vida para você? Está passando fome? Olha o judeu como está bem ali com a lojinha dele. E os alemães então iam lá e destruíam a loja do judeu. Nero fez isso com os cristãos. Primeiro século ali, uma perseguição enorme. O povo começou a atacar, a matar todos os cristãos. No ano de 68, Nero era tão maluco que ele tirou a própria vida. E aí outros imperadores foram assumindo. O imperador Vespasiano é aquele que inaugura o Coliseu. Sabe o Coliseu, que é como se fosse um estádio de futebol hoje, mas não jogava-se futebol ali. Ali se matavam pessoas. E a festa de inauguração do Coliseu durou 100 dias. Mas sabe qual era o grande espetáculo que as pessoas assistiam? Era pegar cristãos, vestir eles de peles de animais e soltar no meio do Coliseu junto com os leões. Porque os leões, quando viam, achavam que eles eram animais e trucidavam eles. 100 dias de festa no Coliseu. Mais de 10 mil cristãos foram mortos. 10 mil cristãos foram mortos, lançados às feras, para um público de milhares de pessoas que gritavam vibrando. Era o futebol deles, matar crente. Era o futebol dele ver homens e mulheres sendo trucidados por leões ferozes. Irmão, para pensar nisso. E as pessoas não negavam a fé, as pessoas não abandonavam a Cristo, mas era muito difícil caminhar. Não era fácil, feito é hoje, acordar, tomar banho, botar uma roupa e vir para o culto, não. Era risco de morte o tempo todo, era saber a notícia: olha, ontem morreu meu tio, anteontem foi meu pai, perdi 2 irmãos. Eu posso ser o próximo. Até que nessa sequência, no ano de 86, assume o imperador Domiciano. Esse maluquinho aqui que está descendo a escada. O imperador Domiciano foi chamado segundo Nero, de tão feroz que ele também foi. Só que ele era mais inteligente que Nero. O imperador Domiciano foi o primeiro imperador que atribuiu para ele mesmo a divindade. Ele disse assim: eu sou Deus, e a partir de agora todos têm que me adorar. Manda fazer uma estátua dele e todos tinham que adorar, porque ele é o primeiro imperador que atribui a si mesmo o título divino, de Deus. E quem não adorasse era morto. Só que Domiciano era um cara muito estratégico politicamente, e ele sabia que também uma matança constante ia gerar uma confusão na cidade, porque os cristãos eram mortos, mas eles não paravam de crescer e de se desenvolver. Domiciano então usa de outras estratégias. E tendo já, através de Nero e os últimos imperadores, todos os discípulos e principais líderes da igreja sido mortos, alguns historiadores da época dizem que faltou madeira em Roma para tanta cruz que foi feita para matar os líderes da igreja. Então Domiciano percebeu que todos os chamados discípulos tinham sido mortos, a não ser um que era João. João, nesse momento, ele era pastor da igreja de Éfeso, já de muita idade, provavelmente 90 anos de idade. João foi o último dos discípulos vivo. E com certeza já esperava em uma dessas perseguições ser morto também. Mas Domiciano, talvez para não impactar aquela que era uma grande igreja de Éfeso, mas a própria igreja também de Jerusalém e os cristãos, Domiciano escolhe não matar João, mas escolhe lançá-lo numa ilha, na chamada ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu, que era uma prisão de isolamento. Entenda que nessa ilha não tinha uma estrutura boa lá para o cara morar. Não, era um lugar de isolamento, onde você ia para lá para morrer sozinho.
Tirava-se de você todo o contato, tudo, toda a estrutura, e você vivia isolado, até definhar e morrer nessa ilha. Uma morte lenta, uma morte dolorosa. Talvez uma morte mais dolorosa do que as mortes imediatas. Irmãos, pensar como aqueles cristãos daquela época morreram. Pessoas que foram colocado óleo em cima e penduradas em madeira e se transformaram em postes de iluminação durante a noite. Onde o romano andava na cidade e via um romano pegando fogo e gritando, mas servia de luz para ele. João então está sozinho naquela cidade, naquela ilha, desculpe. João foi lançado como um ninguém. João foi ali esquecido por Roma, colocado no lugar, até que chegasse a notícia daqueles que fiscalizavam. Olha, Domiciano, ele morreu. 90 anos, imagina já as limitações físicas, as doenças. Lançado sozinho, isolado, simplesmente para morrer. Mas o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que quando todas as portas se fecharam para João, Deus abriu uma porta no céu para ele. A dor daquele momento da vida de João se transformou talvez no momento de maior intimidade dele com Deus. E sabe que às vezes é assim na nossa vida também? Às vezes é em momentos assim, nas nossas ilhas, que Deus nos coloca também. Em cima de uma cama, num quarto de um hospital, na nossa casa. Onde nos sentimos sós, onde estamos diante de dificuldades, onde temos que conviver com dores. Esse que parece ser o pior cenário pode se transformar no lugar de maior intimidade com Deus que eu e você podemos ter. E foi assim na vida de João, no final da sua vida, numa prisão de isolamento. Deus então faz uma obra sobrenatural com ele. Se nos outros livros da Bíblia, Deus vai até os escritores e inspira-os através da ação do seu Santo Espírito. No livro de Apocalipse, Deus traz João para ele. Deus não vai até aquela ilha relatar, mas Deus traz João para ver. Que experiência. Vem cá. Você vai vir e vai ver, e aquilo que você vê, você vai escrever. Então, esse livro buscava alcançar o coração dessas pessoas que estavam com medo. Olha, no incêndio de Jerusalém, ali por volta do ano 70, houve a maior diáspora de judeus. Foi o momento em que os judeus saíram da sua cidade. Alguns historiadores vão dizer que essa diáspora só foi corrigida historicamente agora, em 1948, quando a ONU reconheceu o Estado de Israel. E aí tem todo esse contexto que a gente está vendo aí, inclusive da guerra. Foi quando os judeus puderam voltar para casa de uma diáspora que aconteceu lá no ano 70, nesse incêndio maluco, que colocou para fora todos os judeus da sua cidade, da sua terra, do seu lugar. Mas, queridos, além da compreensão de que Deus deu para mostrar aos seus servos, no mesmo versículo 1 diz assim, os acontecimentos que ocorrerão em breve. E é interessante que nesse texto de Apocalipse, o próprio Cristo, através de João, vai usar elementos temporais. Tanto para falar dele, quanto para falar das coisas que iam acontecer. Nós cantamos aqui. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cantamos aqui também aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Essas são palavras do livro do Apocalipse também. E é por isso que a gente tem que entender que a compreensão do tempo nesse livro, ela é diferente para mim, para você e para Deus. Porque quando Cristo é revelado, está lá muito claro, esse é só um dos versos, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Para quem não sabe, alfa e ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. É como se para a gente estivesse dizendo assim, eu sou o A e o Z. Tudo que pode ser formado a partir dessa compreensão.
Eu sou o início e eu sou o fim. Preste atenção, Jesus não está falando para ele as coisas que acontecerão em breve, não. Para Jesus já aconteceu. Deixa dar um nó na cabeça aí mesmo, irmão, porque a gente está falando de Deus. Ele já está lá no fim de todas as coisas. Para mim e para você, vai acontecer. Para Cristo, Ele já está lá. Ele já está lá. Mas André, não entra na minha cabeça, sai do cronológico, claro. Porque nós somos limitados, para mim e para você, a orientação é clara. Escreva o que viu, ele diz a João, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Deus diz a João, o que você escreve tem a ver com o cenário atual e tem a ver com tudo o que virá a acontecer. Essa é a nossa compreensão de tempo. Essa é a nossa compreensão daquilo que acontece e de que pode vir a acontecer. Não que pode vir a acontecer, que vai acontecer. Mas para Deus não, irmão. Ele é o início e o fim. Entendeu? Quando você canta assim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. O salmista vai dizer, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não tem início. Início teve eu e você, início teve o mundo. O texto de Gênesis 1:1 não é no princípio criou Deus. Em um princípio Deus criou, em um princípio estabelecido por Ele, mas já havia o aspecto temporal muito antes da criação de tudo. André, e o que havia antes da criação de tudo? Havia Deus. E Ele preenche tudo. Ele não precisava de um mundo para gerar sobre ele uma identidade divina. Ele sempre foi Deus. E Cristo passou então a nascer a partir da concepção no ventre de Maria? Não. Cristo sempre esteve presente, por ser Deus também. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então entenda que nós vamos ver aspectos temporais nesse livro. Mas nós precisamos compreender esses aspectos dentro da eternidade de Deus. Mas daquilo que Deus quer trazer para mim e para você. E do que Ele diz a João, escreva as coisas que vão acontecer. Meu irmão, o Apocalipse não é uma possibilidade. Nós não estamos diante aqui de um pix-bet da vida, que você aposta ou não se isso vai acontecer. O que Deus revela a João, o que Cristo mostra a João, são as coisas que vão acontecer. Já está determinado por Ele. Nós podemos trazer essa certeza para mim, para o meu e para o seu coração. E chamo a sua atenção agora para o verso 3, quando diz assim, vamos ler todos juntos esse verso 3? Feliz aquele que lê. Veja, é tão interessante esse texto. Jesus, ele é tão pedagógico na sua forma de falar. Eu sei que às vezes eu escuto isso muito das pessoas. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia sozinho. Ela é tão complicada. Irmão, se você parar, abrir o seu coração, você entende. É um Deus tão grandioso, encontrando mecanismos simples para falar comigo e com você, né? E esse texto tem muito a ver com a liturgia da época. Preste atenção como é que o culto na época acontecia. Irmão, não existia Bíblia. As pessoas não tinham a Bíblia e podia todo mundo ler sua própria Bíblia. Como eu falo aqui, durante essa semana, dê uma lida aí nos capítulos, estude. Isso não era possível. Imagine que o livro de Apocalipse, essa revelação foi escrita por João. Pela graça e misericórdia de Deus, através de algumas pessoas, ele consegue tirar esse pergaminho da ilha, e esse pergaminho chega então até a igreja. As igrejas lá de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes. E aí, como é que funcionava o culto então? Eles tinham uma única cópia, não havia gráfica, não havia, multiplicação disso.
Existia apenas uma única cópia, e chega lá para a igreja. Imagina os avisos chegando de um para o outro, sem WhatsApp, sem Instagram, mas um irmão falando com o outro no mercado. Olha, no próximo culto vai ser lido aí uma carta que veio direto de João de Pátimos. Aí já fala para o outro irmão, aqueles irmãos se reúnem, provavelmente escondidos, numa casa, numa caverna. E como é que os cultos aconteciam a partir não só dessa carta do Apocalipse, mas as cartas escritas por Paulo, por Pedro. Uma pessoa se colocava à frente e lia, era o único que tinha a cópia do pergaminho na mão. Talvez muitos cristãos iam ouvir aquela carta uma única vez. Porque a perseguição viria, eles teriam que fugir, teriam que ir embora. Alguns seriam mortos. Talvez eles iam e se arriscavam, porque diziam assim, pode ser a única vez que eu vou ouvir essa carta de João. E ali um leitor se colocava à frente e lia a carta inteira. Porque era como se fosse uma última oportunidade deles ouvirem, não sabiam se poderiam estar reunidos novamente. A gente não consegue fazer campanha de leitura da Bíblia para ler 2 capítulos por dia. A gente tem a Bíblia na mão para ler o tempo todo, quando quiser, e a gente não lê. Porque não tem tempo. Aqueles irmãos arriscavam a vida para ouvir pelo menos uma vez aquele pergaminho sendo lido. Então veja, um só lia, e o resto todinho tinha que fazer o quê? Ouvir, não estava com o livro na mão. Por isso que Jesus vai dizer assim, bem-aventurado o que lê. O que lê é bem-aventurado, mas também é bem-aventurado os que ouvem. Eu não sei como está na sua versão, porque em algumas versões vem até dizendo assim, aqueles que leem. Mas quando você vai no original mesmo, o ler é no singular. Feliz é aquele que lê, porque era uma pessoa só que lia na frente de todo mundo. Agora, e felizes são os que ouvem. Mas no final, tanto o que lê quanto o que ouvem, bem-aventurados são os que obedecem. Bem-aventurados são os que obedecem ao que ela diz. E por que é importante obedecer a palavra? Jesus deixa claro, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Meu irmão, leia a sua Bíblia. Leia a sua palavra. Vença o cansaço, vença as desculpas, vença as justificativas, mas leia a sua Bíblia. Ela está acessível a você. Você pode ler várias vezes. Mas acima de tudo, nós temos que ler e somos bem-aventurados por isso. Mas nós precisamos obedecer. Obedecer. Quando nós formos estudar as igrejas que Jesus fala, sabe qual foi um dos maiores pecados assim apontados por Jesus para as igrejas? Aquilo que elas aprenderam a tolerar. Em vários momentos Jesus vai dizer assim, olha, eu tenho contra você, que você tem tolerado isso, isso e isso. E é verdade, na nossa vida a gente passou a tolerar algumas coisas. É como se o nosso filtro de santidade ele abriu um pouco mais. E algumas coisas passaram e se tornaram comuns. A tolerância é uma coisa muito arriscada, irmãos. Por isso que Jesus vai bater tanto nisso. Mas olha, é interessante olhar para esse capítulo e ver que a partir agora, do verso 4, João vai fazer uma ponte. Porque isso era importante para aqueles irmãos também. João agora, ele vai meio que fazer uma transição daquilo que nós podemos chamar do Cristo crucificado, do Jesus crucificado, para o Jesus glorioso do Apocalipse. E André, isso era importante, eu digo para você, era, porque aqueles irmãos que estavam morrendo, estavam perdendo tudo, estavam perdendo amigos, parentes, estavam perdendo suas casas, eles estavam machucados, sofridos, mantendo a fé.
E talvez o último retrato que alguns tinham do próprio cristianismo ou das mensagens que ouviram foi aquele sacrifício de Cristo na cruz, sim, com poder para salvar, para pagar o preço do pecado. Mas João quer deixar claro para aqueles irmãos e irmãs, para o povo de Deus, que Jesus não tinha ficado naquela cruz, que ele havia ressuscitado. E mais do que ressuscitado, que ele agora estava no trono, que ele estava no alto céu, glorioso, poderoso, soberano. E aí você vai ver que do verso 4 até o verso 6, João ainda traz o retrato do Jesus crucificado. Ele vai falar graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, verso 5, e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. João aqui fala do Jesus crucificado, que pagou o preço com o seu sangue pelos nossos pecados. Ele diz que Jesus é a testemunha fiel, aquele que viveu tudo o que precisava viver sem pecar, sem negar. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Alguém vai dizer assim: André, mas antes de Jesus ressuscitar, outros ressuscitaram. Mas aqueles que ressuscitaram antes de Jesus, ressuscitaram para a vida normal ainda. Lázaro morreu, ressuscitou e continuou ali sendo Lázaro. Jesus foi o primeiro a ressuscitar para a vida gloriosa. E por fim, ele é a testemunha fiel, ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos e ele é o governante de todos os reis da terra. A palavra de João para aqueles irmãos e irmãs que estavam sendo perseguidos, que estavam sem esperança, era: olha, esse Jesus, ele é o nosso maior governante. Mas ele aponta para a cruz, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Mas, irmãos, a partir do verso 7, João agora faz a ponte. E ele não leva o olhar do povo, dos cristãos sofridos, mais para a cruz, do Cristo sofrido também. Mas ele aponta esses irmãos agora para o Cristo glorioso, para aquele que fazia parte da sua revelação. Era importante para a igreja entender que ela é governada por um Deus vencedor, por um Cristo vencedor. E ele começa a partir do verso 7, vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos verão, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. O olhar precisa agora mudar de direção, não para esquecer a cruz, pois lá está o retrato do amor de Deus, do amor de Cristo, do seu sangue derramado pelos nossos pecados, mas para agora olhar esse Cristo glorioso que vem buscar a sua igreja e que já governa sobre todas as coisas. E é isso que eu chamo sua atenção a partir de agora, essa transição que João faz. Ele começa no verso 9, agora deixando claro o que aconteceu. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Eu abro um parêntese rápido aqui, para dizer como nós precisamos aprender com os cristãos e com os líderes dessa época. Queridos, João teve a oportunidade de ser trazido por Deus para talvez aquela que nós tenhamos em registro bíblico a experiência mais sobrenatural na vida de um discípulo. E ali Deus faz que João veja as coisas que iriam acontecer. Rapaz, João podia dizer assim: ah, irmão, você já foi lá para o céu, viu lá como é? Foi não? Eu fui. Então é bom agora todo mundo me ouvir, porque olha, eu sou privilegiado aqui, tá certo? João poderia atrair a glória para si, mas olha, primeiro como ele se coloca: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. João diz assim: olha, eu sou igual a vocês, eu estou na mesma luta de vocês,
no reino e na perseverança. Eu estava exilado por pregar o evangelho, por falar de Jesus. Nós vivemos hoje num mundo em que muitos têm atraído a glória para si. Muitos têm atraído a glória para si. Mas uma coisa que nós vamos ver ali na frente é que as igrejas são os candeeiros, os candelabros. Mas a luz que brilha neles vem de Cristo. E um candelabro sem luz não serve para nada. Só para você tacar em alguém, bufo. Mas a luz que fazia esse candelabro brilhar era a luz daquele que andava no meio da igreja. João não atrai a glória para si, porque a glória era exclusivamente de Cristo. É a glória de Cristo que nos preenche. E aí ele vai dizer, o dia do Senhor, eu me vi tomado pelo Espírito, de repente eu ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê, e envie às 7 igrejas das cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Algumas semanas aqui atrás, quando eu falei da história de Mefibosete, eu falei de um elemento bíblico chamado cristofania. E é interessante que nós podemos ver textos do Novo e do Antigo Testamento tão conectados. Eu não vou fazer o paralelo aqui por questão de tempo, mas eu desafio você a, durante a semana, ler os capítulos de Daniel, de 7 ao 10, e comparar a imagem que Daniel viu, há mais de 1000 anos antes de Cristo, a mesma imagem que João viu. E você vai ver que diante dos dois estava aquele que era como o Filho do Homem, o Cristo encarnado, o Rei Todo-Poderoso, que tem a sua existência e sua forma de ser desde a eternidade. Elementos que vão ser apontados por João estão presentes em livros como Zacarias, em livros como Ezequiel, e nenhum outro tanto quanto o próprio Daniel, que é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas homens que tiveram também visões, que tiveram essas oportunidades e que viram esse Filho do Homem. E diante deles estão os mesmos elementos associados a ele. O Cristo vivo, desde sempre. A partir do verso 13, João agora nos apresenta como esse Jesus estava diante da visão dele. E aí, irmãos, nós podemos fazer o comparativo de que não é mais aquele Jesus da cruz, mas agora é o Jesus glorioso. E o primeiro elemento que nós vemos está lá no verso 13. Quando as roupas de Jesus não são mais aquelas rasgadas, sujas de sangue na cruz. O texto da crucificação vai dizer que os soldados lançaram sorte sobre suas roupas, aquelas que poderiam ainda ser usadas. Mas partes dessas roupas nem poderiam ser tiradas do próprio Jesus. Muito provavelmente o pano nas suas costas estava colado nas feridas das chicotadas que ele recebeu antes de ser crucificado. Pedaços de roupas apenas, rasgadas e sujas de sangue, mas o Filho do Homem que João viu não está mais vestido assim, diz no verso, vestia um manto comprido com a faixa de ouro sobre o peito. E essas duas características nos chamam a atenção de 2 personagens. Quem usava manto comprido era rei, e quem usava faixa de ouro no peito era sacerdote. Então, quando João vê aquele Cristo glorificado, ali está diante dele o rei sobre todos os reinos, aquele que governa sobre todas as coisas no seu trono. Mas a sua faixa de ouro, conforme Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento que o sacerdote teria que se vestir, coloca Cristo como nosso sumo sacerdote. Hebreus fala isso. Aquele que nos conecta a Deus.
o único que nos liga a Deus, o único caminho, aquele que recebe as nossas orações, não é ninguém mais. Não se contamine por nenhuma tradição religiosa, só quem nos liga a Deus é Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então não mais roupas rasgadas e manchadas com sangue, mas como diz o verso 13, ele vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. Mas João continua, e a cabeça de Cristo agora não era mais uma cabeça furada, sangrando. Às vezes a gente vê algumas encenações da crucificação, aquela coroazinha de mato que faz e bota na cabeça. Querido, a coroa de espinho era de espinhos grandes e ela era cravada na cruz. O espinho entrava. Além da dor, o sangue derramava sobre todo o rosto. Mas sabe, o Cristo glorioso que João vê, a cabeça dele não está mais suja de sangue. A cabeça dele não está mais ferida. Mas a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve. Esses cabelos brancos e puros traziam a sabedoria de Deus. Eu sei que hoje, nessa cultura doida que a gente tem, ninguém gosta de cabelo branco, mas o cabelo branco é a sabedoria na palavra de Deus. São os anciãos, aqueles que guardam a honra. Um monte de gente manda eu pintar até a barba. Não vou pintar não, irmão. Vê que coisa. Imagina eu chegar aqui com uma barba acaju, o que é que o povo vai falar? Mas Jesus tinha os cabelos brancos, puros, como a neve, como a lã. A brancura que simboliza também a santidade. O Cristo santo e imaculado. No verso 14 fala dos olhos. Os olhos não mais se fechando diante do último suspiro da cruz. Os olhos não mais lacrimejando a dor da cruz, a dor do pecado. Os olhos não mais antecedendo aquele está consumado. Mas agora, como diz no verso 14, como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo. O fogo que santifica, que limpa, que chega em todo lugar. São esses olhos e é esse fogo que faz o diagnóstico da igreja quando ele fala lá. São esses olhos que faz Jesus dizer para cada uma das igrejas: conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz, eu sei onde você está, eu sondo o seu pensamento. Aquele que diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, a oportunidade foi dada a todas. E aquele que dizia também, ao que vencer, esse receberá a coroa da vida eterna. Os olhos como chamas de fogo, para alcançar todos aqueles que o servem. Mas ele continua no verso 15. Os pés de Jesus não estavam mais um sobre o outro, com aquele cravo romano enfiado, seus tendões rompidos, sangrando, sem força mais. Se você tira Jesus da cruz e bota em pé, ele não ia se erguer. O cravo romano trucidou os tendões do pé dele. Mas na visão de João, Jesus não está mais com os pés marcados. Verso 15, os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. O bronze era o ferro mais poderoso da época. São os pés que podem pisar sobre todos os inimigos. São os pés que dão sustentabilidade e equilíbrio. Os pés do Cristo glorioso eram esses pés que mostravam o seu poder, a sua força, que mostrava a sua capacidade de pisar sobre todos aqueles que eram contra a sua vontade, como a própria palavra diz. A própria palavra diz, ele é o único, aquele que pisa na serpente. Mas o texto continua, no Jesus glorioso, ainda no verso 15. A voz dele não estava mais tomada daquela dor, a voz dele não estava mais acabando. Querido, na cruz, a pessoa morria primeiro por asfixão. Quando ele era cravado na cruz, que tinha o seu peito colocado para frente, com os seus tendões rompidos, o ar não passava mais.
A voz começava a ir embora, por isso que nas últimas palavras de Jesus, o texto vai dizer que ele bradava, que ele fazia esforço para falar. Porque a voz se acaba, não há mais ar, o ar não entra nem sai, você morre asfixiado, o tempo todo fazendo força para respirar, fazendo força para respirar. Mas entenda, você faz força com um prego cravado aqui, cada força você sente a dor do seu tendão. E quando é que os crucificados morriam? Quando eles cansavam de fazer força para cima. Eles então desciam, aí o pulmão fecha e eles morriam asfixiados. Mas não era mais esse Jesus que João estava vendo. Aquele que a voz estava indo embora. Porque o texto vai dizer no verso 15 que a voz dele ressoava como fortes ondas do mar. Já viu a cena de um tsunami como é? Já viu? Sei que é um desastre, mas você já viu até em filmes. Quem é que segura uma onda do mar mesmo? Quem é que segura uma onda do mar? Já viu aquelas ondas de Nazaré, as chamadas ondas gigantes, que os surfistas surfam lá e tem um cara de jet ski protegendo? Meu irmão, quando dá errado, esqueça. A onda quando vem, ninguém segura. João vai dizer que aquele Cristo glorioso, a voz dele era como uma onda gigante do mar vindo. Ninguém segurava. Esse era o Cristo glorioso. Ele segue no verso 16 ainda. Da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. Não mais a boca lá na cruz, a boca amarga, a boca fechada, buscando respiração, a boca amarga do vinagre que foi dado a ele no pedido de ter sede. Da sua boca agora saía uma espada de 2 gumes. A palavra. Mas aqui é a palavra de justiça. Aqui é a palavra que vem para separar. A palavra final que virá para separar aqueles que irão viver na eternidade com ele. Da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. E por fim, João fala do rosto, que não é mais um rosto marcado de sangue, não é mais um rosto vermelho, inchado, de tantas bofetadas que Jesus levou. Nosso Deus escolheu apanhar de soldados romanos, míseros homens, que esbofetearam ele no rosto. Provavelmente seu rosto ficou sangrando do sangue dos cravos, mas também sangue do nariz. Tapas e tapas que esse Jesus levou. Mas deixa eu falar para você, o Jesus glorioso. João vai dizer que a face dele brilhava como o sol, em todo o seu resplendor. Sabe, não é aquele sol que está se pondo, não, irmão. Não é aquela luzinha que começa, não. Aqui é o sol do meio-dia, é o sol sem nuvem nenhuma na frente. Eu não sei quem fez aqui feito eu e foi tentar ver o eclipse sem a plaquinha. Eu peguei meus 2 filhos, vamos ver o eclipse. Aí, 5 horas da tarde, a gente foi para um lugar que dava para ver o sol. Oxe, quem é que consegue olhar para o sol? Aí a gente botava o celular, dá para ver, não dá para ver não. Veja, o sol estava num momento de eclipse, com uma sobreposição quase de 100% sobre ele. E a luz dele ainda é intensa, que a gente não consegue nem olhar. O que ajudou foi que uma mulher passou num carro, ficou com pena da gente, os 3 olhando. Aí disse, ei moço, não se vê com nada não, tem que ter a plaquinha. Aí desceu e deu uma plaquinha para a gente. Aí a gente conseguiu ver. Mas eu fiquei pensando nisso quando eu estava fazendo a mensagem. Gente, mesmo num eclipse quase que total, somente com algumas brechas sobrando, eu e você, nós não conseguimos olhar para o sol. Porque a sua luz é intensa. E João vai dizer que a face de Cristo, ela brilhava como o sol, não num dia normal, mas no seu mais alto esplendor. Era como o rosto de Cristo brilhava. Ah, queridos, eu me alegro no Cristo da cruz, porque ali está o pagamento do meu pecado. Mas o meu coração almeja ver esse Cristo glorioso. Esse Cristo no trono.
almeja ver essa face esplendorosa, esses pés de bronze. Eu não sei você, mas eu quero ver esse Cristo. Eu quero ver Ele com seu manto, com a faixa de ouro no peito. O meu rei, o meu sacerdote. Aquele que aponta para a nossa vitória. Aquele que diz assim: fique tranquilo, eu governo sobre todas as coisas. E o fim já está determinado. Por várias vezes eu digo para você aqui: remeta a sua visão para a cruz. Para aquele Cristo que morreu para salvar eu e você. Ali está a prova de amor, mas eu quero dizer a você hoje também: remeta a sua visão para o céu, meu irmão. Para esse Cristo glorioso que nós servimos e que é o Deus que está no meio da sua igreja. Porque é isso que o final desse capítulo nos aponta. Para o Cristo glorioso que caminha no meio da sua igreja. Encerrando já no verso 17, João vai dizer: quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele quem vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Presta atenção, Satanás está no inferno, mas ele não tem nem a chave de lá. Irmão, ter chave é autoridade. Quando eu era mais novo, só quem tinha chave da minha casa era o meu pai. Porque chave é autoridade, chave fala do dono. Jesus diz assim: eu sou aquele que tem a chave do mundo dos mortos. Ele tem autoridade sobre todo lugar. E por fim ele diz a João, verso 19, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Irmãos, eu encerro aqui compreendendo, buscando então compreender o sentido dessa palavra de Deus dentro daquele contexto e trazendo para mim e para você. O livro de Apocalipse ele é cheio de simbolismos. Alguns acham que Apocalipse ele tem uma história que é contada do primeiro até o último capítulo, e não é. É por isso que o número 7 tem tanto significado no Apocalipse, porque ele vai aparecer em muitos momentos. Dentro do simbolismo hebraico, o 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, é o número que abrange mais de 7, mas o 7 simboliza o todo. Se for difícil para compreender, entenda, não é da nossa cultura, é daquela cultura. Mas o que nós temos no livro de Apocalipse é uma mesma história sendo contada 7 vezes. E a primeira vez é exatamente essa, do capítulo 1 ao capítulo 3, onde nós temos os 7 candelabros, onde nós temos as 7 estrelas, as 7 igrejas. Mas nós teremos em outra sessão as 7 trombetas, nós teremos os 7 selos, nós teremos as 7 taças da ira de Deus. Então são 7 sessões que usam desse elemento 7 para contar a mesma história. E que história é essa? É a história da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E nesse contexto e nessa mensagem, Cristo fala das coisas que iam acontecer e da justiça que ele exerceria na terra. Mas o que enche o meu coração de alegria, de esperança, é que antes de Cristo fazer o que ele tinha que fazer no exercício da sua justiça na terra, ele primeiro quer restaurar a sua igreja. Antes da palavra de Deus ser para o mundo, para aquilo que ele faria para o mundo, ele direciona a sua palavra para a sua igreja, como uma última oportunidade, uma última chance de cura, restauração e arrependimento, antes que todas as coisas acontecessem. Jesus diz, tem que ouvir e tem que obedecer, porque o tempo está próximo, irmãos. O que ele dá a mim e a você é essa chance de se preparar para a volta dele, porque ele vai voltar, o fim já está determinado. A gente não muda isso.
Às vezes eu falo com alguns amigos que não acreditam nessa questão de volta de Cristo e eu digo, meu irmão, me perdoe, mas o fato de você crer ou não crer não muda nada, porque Jesus Cristo vai voltar. E diz que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mas Jesus não quer que essa justiça exercida, que essa espada afiada, quando vier, ela passe por mim e por você. Ele quer nos preparar. Ele está dizendo assim, é hora de mudar. Antes das coisas acontecer, ele diz, eu vou dar uma chance à minha igreja. O livro do Apocalipse é a chance que Deus dá a mim e a você de correção, de ajuste de rota, de abandono definitivo de coisas que nós temos tolerado. Nós vamos passar aqui pelas mensagens das igrejas e você vai ver, cada mensagem traz para mim e para você um desafio de mudança. Mas como reflexo de um amor desse Cristo que está dizendo assim, eu vou fazer todas essas coisas. Tudo isso vai acontecer. As 7 trombetas vão tocar e já estão tocando. Os 7 selos vão se abrir, já estão se abrindo. As 7 taças da ira de Deus serão derramadas e já estão sendo derramadas. Mas antes do fim de todas as coisas, ele diz assim, eu quero curar você. Eu quero restaurar a minha igreja. As 7 igrejas da Ásia não simbolizam só elas. Mas as 7 igrejas da Ásia, os 7 candeeiros, simbolizam todas as igrejas. É a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiratira, de Filadélfia, de Laodiceia, de Sardes, mas é também a igreja batista em Prazeres. O candelabro somos nós também. E aí tem uma verdade aqui que eu quero falar para você, talvez. Você pode estar aqui presente, ou pode estar ouvindo a gente de casa. Para você que acha que é possível ter Cristo sem ser igreja. É interessante que na visão de João, ele não vê essas coisas separadas. O texto vai dizer que ele vê os 7 candeeiros. E no meio deles está aquele que é semelhante ao Filho do Homem. Não é possível enxergar Cristo sem enxergar a igreja. E não é possível enxergar a igreja sem enxergar Cristo. Se você está longe da igreja, você está longe de Cristo. Talvez você tenha mágoas e feridas dessa igreja, de outras igrejas. Então essa cura é para você. Essa restauração é para você. Porque Cristo, Ele está no meio da igreja. É o corpo dele. Ele está aqui hoje, irmão. Você precisa crer nisso. Ele está aqui hoje, no meio do seu povo. Mas Ele está com esse propósito de cura, de restauração. Precisamos definitivamente abandonar esses pecados de estimação. Precisamos lançar fora as feridas. Precisamos deixar a palavra de Deus nos transformar. As coisas têm que ficar para trás definitivamente. Não dá mais para tolerar, porque o tempo está próximo. Fique de pé, eu quero convidar você a cantar essa música. De um Cristo que sim, sofreu numa cruz, mas que hoje está glorificado. E é esse Cristo que nós vamos ver, é esse Cristo que nós vamos nos encontrar.